Assim nos diz a Escritura Sagrada, assim nos diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 16 até o 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, como uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor, nós colocamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, e agora rogamos que, por meio da exposição da Escritura, o Senhor fale conosco, o Senhor mude o nosso coração e sejamos instruídos pela Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem estava num dia um tanto quanto mais tranquilo do que normalmente tem sido os meus sábados, e num dado momento, depois de fazer algumas coisas em casa, eu falei, vou sentar aqui assistir alguma coisa. Isso era perto da hora do almoço, via de regra, procurando algum programa esportivo, né? Ver os gols que o meu time tinha feito, o gol que o meu time tinha feito no dia anterior, e aí você vê umas 40 vezes, né? E repete, quando perde você não quer nem ver. Mas nisso eu estava ali trocando de canal, e quando passo naqueles canais que tem aquelas igrejas que você sabe, eu resolvi parar. E o que eu parei, eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. E ali estava, naquele canal, sendo proclamado o dia das 23 portas da justiça de Deus. As 23 portas da justiça de Deus. E aí então o povo estava ali naquela igreja, passando pelas portas da justiça de Deus. E 23 portais foram colocados na igreja. E ali então vieram os pastores com suas esposas, e todo mundo passando, e o povo vinha logo atrás passando. E era interessante que quando o povo passava, e ali tinha uma estrutura que parecia ali um portal, né? E o povo encostava nas portas, e tinha coisa escrita na porta, e o povo encostava ali, e o povo trazia nas suas mãos, como que se fosse algum pedido de oração, e eles vinham levantando, e todos passando pela porta da justiça de Deus. Povo de Deus, passem pelas portas da justiça. E eu fiquei assistindo aquilo. Aí eu resolvi mudar de canal. E no canal seguinte, também um canal desse, em um intervalo de 5 minutos, veio uma chamada. A entrada triunfal da Arca da Aliança. Dia tal, não perca, a entrada triunfal da Arca. Você terá a vitória. Venha para o dia da entrada triunfal da Arca da Aliança. E aí apareceu umas pessoas ali vestidas como levitas, e uma réplica da Arca da Aliança sendo carregada por aqueles homens. E eu olhei para aquilo, eu falei, Senhor Jesus, o que é que nós estamos vivendo? Que tristeza. Que tristeza invadiu meu coração naquele momento. Porque milhares de pessoas
estavam seguindo aquelas coisas. E sabe o que me chama a atenção e o que eu fico impressionado, queridos? É como as heresias, elas crescem em todos os lugares. É como uma praga que cresce no meio de uma plantação, uma erva daninha. E elas têm algumas características interessantes. Sabe qual é uma das características das heresias? Infelizmente, elas resistem ao tempo. E elas têm cruzado os séculos. E sabe o que acontece? Elas ameaçam a igreja ainda hoje com essas práticas que ontem eu estava vendo ali na televisão. Práticas místicas. E sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus nos orienta sobre essa realidade. Ele diz, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos que se proclamam nestes absurdos que acabei de relatar a vocês, homens de Deus, mestres, são falsos profetas. São lobos em pele de cordeiro. E também, queridos, eu não preciso ir nesse extremo. Porque, infelizmente, no nosso meio, no nosso arraial, no nosso arraial, pastor? O senhor está falando na Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Infelizmente, pessoas têm se levantado proclamando heresias. E nós temos que ter claro a Escritura como regra de fé e prática para ser o crivo. E se eu aqui, como ministro do Evangelho, estiver falando alguma coisa que seja contrário à Escritura, você tem que fazer este crivo. Eu tenho que passar por esse crivo da Escritura. E o que está acontecendo aqui em Colossos é exatamente isso. Homens que se proclamavam espirituais, homens que se diziam de Deus, estavam ensinando coisas erradas. Um cristianismo equivocado. Um outro evangelho. Na semana passada, na nossa exposição, nós já vimos o que é gnosticismo. Vimos o que é legalismo. E vimos que a ideia central destes falsos mestres era que Jesus Cristo, a sua obra, a sua doutrina, não era suficiente para a salvação. Então, no gnosticismo era necessário um conhecimento misterioso. No legalismo, uma tradição, um anexo, um adendo sobre coisas que precisavam ser colocadas na vida cristã. E aí nós vimos como o apóstolo Paulo trabalhou essas questões. E hoje nós vamos continuar vendo mais duas heresias que eram tratadas dentro da igreja, e o apóstolo Paulo combate elas. E uma delas é o misticismo e a outra o ascetismo. E nós temos trabalhado nessa pequena série, e hoje é a nossa última exposição dentro dessa pequena série, né, como o antídoto contra um falso evangelho. E o verso 16, ele nos diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. É interessante que os falsos mestres, eles queriam transformar a religião, o relacionamento com Cristo, numa questão de regras e prescrições. E eles queriam fazer isso como? Sobre comidas e bebidas. Mas Jesus, ele deixa bem claro que a dieta alimentar em si mesma é alguma coisa neutra. Semana passada, nos visitou aqui um amigo, um casal amigo, e eu fiquei admirado com ele, né? Porque ele emagreceu bastante. E se vocês perceberam, ele já vem várias vezes aqui tocar e tudo mais, que é o nosso irmão Felipe Moraes. E aí ele já veio várias vezes aqui, da última vez que eu o vi, ele emagreceu muito.
Só que no nosso aniversário, quando eles estavam aqui, o Tauató, ensaiando, eles vinham aqui vários dias na semana e o pessoal comendo pizza todo dia. E certo dia eu entrei lá e eu falei, estão degustando uma pizza aqui e tudo mais, e o Felipe comendo legumes. Eu falei, Jesus, tem alguma coisa nova aqui, né? E ele ali fez uma reeducação alimentar. E teve resultados. Agora, queridos, o fato é que, imagine que se nós começássemos a pegar o que o Felipe fez e tornássemos uma regra para todo mundo. Era isso que eles estavam querendo fazer. Cafezinho aqui, agora não, agora é só coisa light, diet, sem açúcar, café aqui sem açúcar, viu? Nada, nem adoçante tem, vai aprender a tomar café de verdade. Que o bebedor de café diz que quem toma açúcar estraga o café, né? Quem coloca café no açúcar estraga, ou açúcar no café estraga o café, né? Então, imagine que começa isso. Mas aí o Senhor Jesus mostra para nós que não é o que entra pela boca que contamina. Não são regras, não são comportamentos, não são práticas que contaminam, mas o que sai do coração é o que contamina o homem. Então o problema não são as práticas externas. A palavra de Deus diz, tudo me é lícito, nem tudo me convém. E eu não serei dominado por nenhuma dessas coisas. Mas é interessante pensar que o Senhor Jesus ele nos mostra que o problema não são os alimentos. E Jesus ele considera lá em Marcos capítulo 7, verso 19, puro todos os alimentos. Paulo diz então que os falsos mestres, eles estavam exigindo abstinências de alimentos. Mas Deus criou tudo para ser recebido por Ele. Então Paulo dá um veredito aqui, ele diz... escrevendo a 1 Timóteo capítulo 4, ele diz, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O que nós vemos aqui, queridos, é o apóstolo Paulo refutando essa ideia que os cristãos fossem imperfeitos ou inferiores por não guardarem algumas ordenanças judaicas. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. E ele ainda mais enfático, ele diz que ninguém deveria julgá-los por estas coisas. Por quê? E aí ele responde no verso 17, estas coisas eram sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. E dessa forma, ele continua então agora mostrando que isso era uma sombra, que o Antigo Testamento e toda a lei cerimonial era uma sombra que apontava para a realidade concreta, que é Cristo. Ele diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, no verso 18. Pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. E aqui então nós vemos essa terceira heresia combatida por Paulo, que era o misticismo, esse sincretismo religioso. E aqui então nós vemos uma maneira distorcida do relacionamento com Deus. Podemos dizer uma maneira distorcida de espiritualidade. Porque era isso que eles estavam fazendo. E olhando para o texto, nós vemos que algumas ênfases que o apóstolo Paulo nos mostra e algumas características dessa perspectiva desses falsos mestres. E aí o apóstolo Paulo vai combater isso. No verso 18, ele mostra sobre a natureza desse misticismo, desse sincretismo. Ele diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Então a primeira coisa que eles mostram aqui, que esses falsos mestres estavam fazendo, era como que se fosse uma espécie de assalto
de furto. Eles não eram apenas legalistas, mas eles eram sincretistas. A teologia que eles pregavam era uma mistura, e é isso que é o sincretismo, é uma mistura de um produto híbrido ali da filosofia grega, do judaísmo legalista e do cristianismo. Então eles misturavam a filosofia grega, eles misturavam o cristianismo e misturavam o judaísmo, e aí saía esse sincretismo. O que é aquilo que eu acabei de relatar para vocês das 23 portas da justiça de Deus? Se não é uma mistura de misticismo, de cristianismo, pega ali uma coisa da palavra, e aí vem coisas até de religiões contrárias, totalmente contrárias à palavra de Deus. E aí as pessoas querem praticar aquilo achando que aquilo de fato vai trazer algo para eles. Então, a teologia que eles pregavam era essa mistura. Eles eram místicos. E eles reprovavam os cristãos por não terem, como eles, imediata experiência com o mundo espiritual, à parte da palavra de Deus. Então o que eles diziam? A palavra de Deus não é suficiente, nós precisamos deste tipo de prática. Então, meu amigo, minha amiga, pegue o copo d'água e coloque em cima da televisão, e agora vou fazer a oração, e a oração poderosa vai ungir esse copo, e você vai tomar essa água, e agora você será transformado. Como se você estivesse bebendo o elixir que vai trazer poder a você. Ou como aquele desenho animado daquele rapaz que era fraquinho, e aí comia um certo legume e virava um homem fortão. Se lembram disso? Os mais antigos, os mais novos também lembram dele, né? Então, como se fosse isso. Então, assim, olha, agora, tudo bem, você tem Jesus, mas tome este líquido poderoso que isto vai trazer vitória para você. Era isso que eles estavam ensinando. No caso aqui especificamente, a teologia deles procedia de visões, e não das Escrituras. Eles adoravam anjos, espíritos intermediários, e não diretamente o Senhor Jesus. Eles davam mais valor à experiência subjetiva do que à verdade objetiva, a palavra revelada. Mais valor ao sentimento do que à razão. E às vezes o que nós falamos? Você tem um problema com o irmão, você tem uma dificuldade com o irmão, teve uma discussão, e aí, infelizmente, por conta disso, você ofendeu o irmão te ofendeu. E aí você diz assim, pastor, sabe o que é? Eu tenho que resolver, mas eu não senti assim, aquele arrepio, aquela coisa no meu coração que eu tenho que ir lá e falar com o irmão. Então, enquanto eu não senti, eu não vou falar com o irmão. Pois bem, meu querido, não é pelo que você sente, é pela palavra. Porque a palavra diz, se você tem alguma coisa com o teu irmão, você vai lá e resolve com ele. E perdoa e peça perdão. Então não precisa sentir nada. E essa era a teologia que estava sendo proclamada nos dias lá na cidade de Colossos, dos colossenses. E essa postura desses falsos mestres, além disso tudo, era uma postura arrogante. Eles tentavam desqualificar os crentes por não terem, como eles, as experiências arrebatadoras que eles tinham. E é interessante, queridos, que parece que em alguns lugares você será um crente de segunda categoria se você não tiver determinadas experiências. Se você não passar por determinadas coisas. Mas o que a Bíblia diz? Eu preciso disso? Não. Eu preciso de Cristo e da graça do Senhor. E aí estes homens se colocavam como juízes, como árbitros, desqualificando aqueles que estavam ali. E é interessante que também eles proclamavam uma certa idolatria desse sincretismo. O texto diz, pretextando humildade e culto dos anjos. Os falsos mestres estavam enganados quanto à teologia e quanto ao sentimento. Eles não apenas adoravam os anjos, mas diziam que faziam isso por humildade. Os falsos mestres estavam ensinando que era a arrogância uma pessoa tentar ir direto a Deus. Então você não podia ir direto a Deus, você tinha que ter
intermediários. Porém, meus amados, a Bíblia é muito clara ao afirmar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, o Senhor. Eles também tinham uma estrutura nessa base desse sincretismo. Essa estrutura, segundo os versos 18 e 19, era baseada em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não tendo a cabeça da qual o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. E cresce o crescimento que procede de Deus. Então, queridos, uma coisa que nós temos que entender, que a religião do sincretismo, ela não é bíblica. O misticismo, ele não é bíblico. Ele é místico. E a ideia, essa ideia que baseada em visões, ela é totalmente equivocada, porque eu não vivo e eu não espero, Senhor, me dê uma visão de como tem que ser a minha vida. Não, querido, não é isso que o Senhor Jesus nos mostra. O Senhor Jesus nos mostra que nós temos uma palavra revelada. E esta palavra revelada, como o nosso breve catecismo aqui diz, Antigo e Novo Testamento é a regra para nós adorarmos e desfrutarmos da sua presença. O misticismo, ele é fundamentado na experiência, não na Escritura. Não é a minha experiência que vai dizer o que é certo e o que é errado. Ah, mas eu não experimentei isso. Não é isso, meu amado. E sabe, meus irmãos, nos nossos dias nós temos visto pessoas deixando um sincretismo pagão para abraçar um outro sincretismo chamado de evangélico. Porque o que nós temos visto e o que eu relatei para vocês, o que eu presenciei e vivenciei naquela pequena experiência de alguns minutos vendo a TV, senão um sincretismo chamado de evangélico, onde mistura coisas de inúmeras religiões. E aí as pessoas entram para a igreja evangélica, mas continuam prisioneiras das suas crendices. Eu não sei você, que não é nascido e criado nos caminhos do Senhor, e talvez você venha do catolicismo, talvez você tenha, não talvez por sua escolha, mas tenha praticado alguma coisa, como o que eu vou dizer agora. E eu me lembro de minha mãe, quando estava meio doente, tinha algumas coisas ali, o que minha mãe fazia? Ficava doente de novo, levava numa benzedeira. Já foi levado na benzedeira? Eu já fui. E a benzedeira fazia uns trem lá, uns negócios lá com você e tal. Hoje em dia, tem a benzedeira evangélica. Porque tem aquela irmã que tem a oração poderosa. Aí o seu filho fica doente hoje, fica doente amanhã, fica doente. Fala assim, vamos levar na irmã fulana de tal. Porque a irmã, quando ora, a coisa acontece. O que é isso, queridos? Se não o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento. Então, a religião do sincretismo, ela não é espiritual, ela não está fundamentada na Escritura. Ela é carnal. Totalmente carnal. E os falsos mestres, eles falavam, arrotavam uma espiritualidade que eles não possuíam. Se diziam humildes, mas eram enfatuados. Se diziam espirituais, mas eram carnais. Queriam ser juízes dos outros, mas não julgavam a si mesmos, não olhavam para si mesmos. E é interessante, meus irmãos, como nós somos assim, né? Como nós gostamos de olhar para a vida dos outros, né? Como a gente gosta de ser árbitro da vida dos outros e não olhar para o nosso próprio coração. O que diz Mateus capítulo 7? Tira a trave primeiro do teu olho, o hipócrita. Olha como Jesus diz, não sou eu que estou dizendo não, é Jesus que diz, viu? Não fica bravo comigo não. Tira a trave do teu olho, hipócrita. Olha para você primeiro, antes de falar com teu irmão. Mas a gente gosta de cuidar da vida dos outros, né? E era assim esses homens, eram assim. E é interessante, queridos, que Cristo, Ele nos mostra que esse não é o caminho. Essa religião do sincretismo proclama ser Cristo, ser de Cristo, mas está totalmente desconectada da palavra e do Senhor Jesus. Os falsos mestres estavam ligados às suas regras, às suas práticas, mas desligados do Senhor Jesus.
não tinham conexão com a cabeça nem com o corpo. Com as heresias crescendo, o sincretismo também, ele vai se desenvolver. E é interessante que às vezes a gente fica pensando assim, porque a gente tem aquela ideia, né, de que o que cresce é de Deus. Então, se uma igreja está crescendo, é porque o negócio ali é do Senhor. Necessariamente não, meus irmãos. Necessariamente não. É óbvio que nós temos visto, ontem mesmo eu conversava com um irmão, e nós estávamos falando sobre reavivamento e sobre algumas coisas. É óbvio que o Senhor vai mover o seu povo e mover o coração do seu povo, e pela pregação fiel das Escrituras, pessoas vão ser alcançadas, transformadas pela graça redentora. E nós temos visto isso. Recentemente nós tivemos aquele episódio nos Estados Unidos, naquela universidade chamada Asbury, onde muitas pessoas estavam ali adorando ao Senhor. Na nossa viagem agora de julho, eu e minha esposa, lá na Califórnia, nós conhecemos uma igreja ali em Riverside, chamada Harvest Christian Fellowship, que o pastor num dia fez 4.500 batismos. E nós fomos até no lugar lá onde os batismos foram realizados, né? E aí os irmãos lá são de uma linha pentecostal, faz aquele batismo por imersão. Foi numa praia chamada Pirates Cove, e nós fomos lá nessa praia. Então, aparentemente, pelo que nós vemos ali, são pessoas que proclamam o evangelho fielmente, aqueles que nós vimos lá. Por outro lado, nós temos que entender que crescimento numérico não é necessariamente fruto de fidelidade à Escritura. Especialmente quando nós escutamos essas chamadas. E muitas pessoas vão para lá por quê? Porque querem a vitória. E vitória sobre o quê? Sobre o pecado? Sobre um coração mau? Que precisa ser regenerado? Não. Vitória para a vida financeira, sobre a enfermidade e sobre tantas coisas. E aí alguns fazem igual aqueles, às vezes, anúncios que você vê por aí, trago de volta em uma semana o amor perdido. Né? Tem gente fazendo isso nas igrejas. Senhor, dá de volta o meu amor, traz o meu marido, e coisas do tipo. Queridos, a gente pensa que não, mas as pessoas estão correndo atrás disso. E o que isso demonstra? Isso demonstra uma sede, um desejo, uma fome que precisa ser saciada. Só que estes falsos mestres estão levando essas pessoas para um falso ensino e para um falso evangelho. E o antídoto para este falso evangelho, para esse sincretismo, para esse misticismo, é Cristo Jesus e a sua palavra. Mas o texto não para por aí. Nós vemos uma segunda heresia que era colocada na igreja de Colossos. E nós vemos aqui que ele diz assim, verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A quarta tendência que Paulo combate na carta à igreja de Colossos é essa palavra chamada ascetismo. O que isso significa? A ideia aqui é a abstinência de alimentos e prazeres lícitos dentro da fé bíblica e da promoção da autoflagelação, como objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. Ou seja, vocês precisam agora ter esse tipo de prática, se abster desse tipo de comportamento, para que você seja mais consagrado, para que você seja mais espiritual. E o objetivo, então, era mortificar a natureza humana e se aproximar do Deus fiel. E o ascetismo, ele é muito antigo, queridos, característico das religiões orientais. Em muitas religiões orientais você vai perceber isso. E também em algumas formas primitivas de cristianismo. E no meio evangélico, nos nossos dias,
É possível encontrar essa tendência de abstinência, de autopunição, como um caminho proposto para você alcançar essa espiritualidade mais profunda. Na igreja em Colossos, o problema consistia no fato dos hereges afirmarem que, para que o cristão pudesse progredir e vencer a matéria, vencer a maldade do seu corpo, ele não podia manusear certas coisas, provar determinados alimentos e bebidas, ou sequer tocar na coisa em questão. E isso mostra uma clara progressão, queridos. Primeiro não se podia manusear, depois não se podia provar, e por último não podia nem sequer tocar. Isso me remete a um exemplo muito interessante da Escritura, é o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 3, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. E é interessante, queridos, que quando o diabo questiona Eva sobre o porquê não comia do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela afirma que Deus os proibira não só de comê-lo, mas também de tocá-lo. E aquela foi a primeira resposta ascética da história. Pois o Senhor não havia proibido o homem de tocar no fruto. Deus tinha proibido ele de comer. Contudo, queridos, esse ascetismo, ele começa dizendo, não manuseie. Depois, parte para uma nova e mais severa regra, não prove, nem ao menos toque. Há sempre uma gradação, um crescimento, intensificando a proibição. E aqueles falsos mestres, eles estavam impondo esse rigor ascético aos crentes, dizendo que para chegar a Deus, para ter santidade, se aperfeiçoar, eles precisavam cumprir uma série de requisitos. Não se sabe exatamente naquele caso específico que requisitos seriam esses, mas talvez fosse algo relacionado ao casamento, a determinadas comidas, bebidas, ou prazeres considerados ilícitos. E é isso que o ascetismo faz. Ele busca mortificar o corpo para elevar o espírito. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo ele diz, visto que morrestes com Cristo. Vocês morreram com Cristo. É interessante que a conjunção aqui, visto, pode ser traduzida como já que. Infelizmente, se você olhar na sua Bíblia, a tradução dessa conjunção para o português, em algumas versões bíblicas, ela foi mais literal, e aí ela perde esse sentido. Isso é ruim, porque às vezes a gente não entende o texto como ele deveria ser entendido. E ele, de forma literal, foi traduzido se. E aí, quando nós vamos para a língua original, o termo aqui, uma condicional seguida desse verbo indicativo, o que sempre aponta uma oração condicional, mas a ideia aqui não é de dúvida. Se, diz o texto, se nós olharmos aqui, se morrestes com Cristo. Mas a ideia no original não é essa, não é de dúvida, é de certeza. Já que morreram com Cristo. Já que morreram com Cristo. Então Paulo ele não está duvidando. Se vocês, por acaso, morreram com Cristo, não. Já que vocês morreram com Cristo, e aí nós nos remetemos a um outro texto do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 31, que tem a mesma ideia. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia é, já que Deus é por nós, quem será contra nós? O texto original, aqui no grego, não coloca uma dúvida, mas coloca certeza. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? O mesmo ocorre nesta
Afirmação do apóstolo Paulo aos Colossenses. Já que vocês morreram com Cristo para os espíritos elementares do mundo, para essas filosofias mundanas, para essas práticas de homens que não são bíblicas. Por que se sujeitam a essas regras mundanas que os proíbem de provar isso, manusear aquilo ou tocar em certas coisas? Vocês já morreram com Cristo, já ressuscitaram com Ele. Não é necessário isso. Portanto, queridos, um cristão não deve se envolver com ascetismo na sua espiritualidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque Cristo já morreu para esse tipo de regra. E eu não sou aperfeiçoado, eu não cresço por fazer isso ou aquilo. A minha resposta para viver uma nova vida é resposta à graça. Eu não faço para. Então, ou seja, eu não pratico isso aqui ou faço isso aqui para ser aceito. Eu já sou aceito. E eu não faço isso ou aquilo porque eu amo a Deus. Aquilo que é ilícito eu não faço. E a minha obediência é resposta à graça de Deus. A nossa obediência é resposta a isso. Então não há necessidade de uma listagem de normas que ordenem não fazer isso ou aquilo. Não são essas práticas que vão santificá-lo, mas sim a união com Jesus. Segunda coisa que nós temos que pensar aqui. Todas estas coisas desaparecerão com o uso. Interessante, né? Você tomou café de manhã? Está pensando assim, poxa pastor, vamos terminar logo o teu cafezinho aí, que a fome já está batendo, né? Porque aquilo que você comeu já destruiu, seu organismo já consumiu. E foi embora. E você precisa comer de novo. E você precisa de novo. Por quê? Porque quando você ingere um alimento, ele vai servir para a sua finalidade e acabou. Talvez aquela picanha gostosa que você está imaginando comer na hora do almoço hoje, você vai comê-la, mas depois ela vai embora. Aí depois você fala assim, puxa, eu queria mais uma. Então, esses elementos, eles se destroem com o uso. Por que haveria necessidade de se abster deles? Terceira coisa, porque esses mandamentos têm aparência de sabedoria e de falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate dos desejos da carne, diz o verso 23. Então Paulo admite que essas práticas ascéticas são atitudes com aparência de piedade, com aparência de um relacionamento espiritual, mas que no final das contas representam um culto à própria pessoa, satisfazendo os seus próprios desejos. E não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Porque não são estas coisas que vão fazer com que você tenha, de fato, uma vida transformada. O apóstolo Pedro vai dizer isso de maneira muito clara na sua segunda epístola. Ele diz lá no capítulo 1 que tudo o que é necessário para a vida e piedade nós recebemos por meio das promessas do Senhor Jesus. E nós recebemos, por meio das promessas do Senhor Jesus, aquele que nos chamou, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. E aí ele diz que isso tudo foi doado para quê? Para nos livrar das corrupções, da corrupção e das paixões que há no mundo. Então como é que eu vou ter uma vida nova? É em Cristo, pela promessa de Deus, não por regras e práticas. Então, meus queridos, a eficácia disso, para termos uma vida santa, está na cruz do Calvário. Na pessoa de Cristo, na sua morte e ressurreição. E é Ele que nos concede o poder diariamente para vencermos a nossa natureza pecaminosa. Sendo assim, queridos, eu quero concluir essa pequena série nesse capítulo, aos Colossenses. E é interessante que é uma das porções de Colossenses mais teológicas aqui. E agora, então, ele vai começar a fazer o quê? Aplicar estas questões teológicas à nossa vida prática. É o que veremos a seguir nas nossas exposições. E é claro e óbvio que há teologia em toda a carta, mas esta parte, esse capítulo, é uma das partes mais teológicas. E Paulo fala da excelência de Cristo, e então ele ataca essa heresia. Ele afirma que Cristo é a sabedoria do cristão. Não o gnosticismo, não o legalismo, não o ascetismo, não esse sincretismo. Eles são inúteis
para resolver os problemas do nosso coração, da nossa carne. Jesus é suficiente e nele se encontra tudo de que a humanidade, daquilo que nós precisamos. Ele é o Criador, Ele é o Redentor. Ele habita em nós. E Ele já triunfou sobre a morte. Por isso, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, Colossenses é uma carta que nos liberta, que traz um grande alívio para cada um de nós. Porque nós não precisamos viver com práticas que são antibíblicas. É uma carta que pretende firmar as pessoas em Cristo como a solução para todas as suas dúvidas, para todas as suas necessidades. Então, meu amado, não busque outras coisas, não traga coisas desnecessárias para a sua caminhada com o Senhor. Não precisa, não precisa, meu irmão. Não precisa. Você não precisa trazer isso. Não precisa de uma coisa a mais. Ah, não, eu preciso fazer isso. Você precisa descansar na graça redentora de Jesus. Porque Ele é suficiente para tudo. Jesus é tudo daquilo que nós precisamos e do que as pessoas precisam. Nele nós somos aperfeiçoados. Nele nós encontramos poder para viver uma vida santa. Só em Cristo é possível obter essa plena redenção. E aí eu pergunto a você, querido. Como é que está a sua relação com Cristo? Você tem trazido coisas pesadas demais para o seu relacionamento? Você tem trazido coisas desnecessárias para a sua caminhada com Jesus? Ou você tem descansado nessa graça redentora? Você o ama? Com tudo que você é, com tudo que você tem? Você nunca vai deixar de louvá-lo como nós cantamos aqui? Você tem comunhão com Jesus? É a Ele que você recorre quando você precisa de fato? Ou você tem criado um evangelho à parte do evangelho bíblico? Quem sabe, de outra maneira, você cria as 23 portas da justiça. Você quer tocar na arca da aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Isso tudo não é necessário. Porque Jesus Cristo é a realidade que nós necessitamos e precisamos. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Por isso, meu amado, no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, saiba que você tem a quem recorrer. E que você não precisa dessas coisas que são desnecessárias. Já teve a experiência de viajar e fazer uma mala e levar mais do que você precisava? Você fala assim, por que eu trouxe tudo isso? Era desnecessário. Eu já tive várias vezes. E às vezes a gente é exagerado, né? Às vezes nós somos exagerados na nossa vida cristã. E a vida cristã é simples, queridos. É preciso ter dependência dEle, viver com Ele diariamente. Dele vem o poder da ressurreição. O único fenômeno que de fato pode vencer a natureza carnal do homem pecador é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus.